Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando a sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Vídeos todas as semanas com Francis Farago e Alexandre Moraes. Fala galera, eu me chamo Alexandre Moraes, do canal Além da Religião, em parceria com meu mano Francis. Beleza, rapaziada? Você que é ateu, deísta ou agnóstico, está entrando pela primeira vez? Seja bem-vindo e aproveita, se inscreva para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que estão sendo postados aqui nesse canal, tá? Hoje eu vou falar a respeito das tipologias, né? Do qual foi mencionado pelo Joseph Attal no livro dele, O Messias de César, tá? Eu vou trazer os primeiros exemplos, alguns exemplos de tipologias logo de início, para vocês ficarem por dentro do que significa isso, tá? A gente tem um exemplo em Salmos 110, onde vai dizer o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, o suposto cumprimento, onde vai dizer o seguinte: desse mesmo modo Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: tu és sacerdotes para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Agora o engraçado, galera, é que em Gênesis capítulo 14, 18 vai estar: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo o seguinte: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Sendo que quando você vai lá e analisa dentro dessa etimologia, você vai ver que esse Deus Todo-Poderoso, né, de Melquisedeque era o Deus El. Eu vou colocar para vocês aí, galera, o print dentro da etimologia, Deus El, que não tem nada a ver com o Deus de Israel, o Elohim, tá? Já é uma das primeiras problemáticas que a gente tem com relação às escrituras, beleza? Então vamos lá, galera, venha comigo nessa e não percam, hein? Olha só, mais uma passagem aí, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 17. O suposto autor, apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, 1 vai dizer também, ó: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Isso aí é o que a gente vê, né? Por exemplo, eu, enquanto estava dentro da escatologia preterista, eu usava essas passagens, né? E trazia argumentos, mencionando com base nessas tipologias, galera, para poder dar veracidade à existência de Jesus Cristo, né? E tentava e fazia isso a todo momento, a todos os debates, né? Cansei de debater em grupos de WhatsApp para poder defender a escatologia preterista, a vertente preterista, e e tentar trazer a ideia, né, da verdadeira existência, da suposta existência de Jesus Cristo, que é uma falácia, galera. E vocês vão ver aí, né, durante o vídeo, galera. Então é isso aí. Vamos que vamos. Estamos juntos e misturados. Venha comigo nessa. A sequência tipológica em Mateus que estabelece Jesus como um novo Salvador de Israel é bem conhecida pelos estudiosos, galera. O que não foi amplamente reconhecido é que a história também revela a perspectiva política dos autores do Novo Testamento. Na Bíblia hebraica, são os israelitas que tentam a Deus, mas observe que o diabo toma o seu lugar na história paralela do Novo Testamento.
Essa comparação dos israelitas com o diabo é consistente com o que os flavianos pensavam dos judeus messiânicos, que eles eram demônios. Além disso, as sequências paralelas demonstram que os evangelhos foram concebidos para serem lidos intertextualmente, galera. Ou seja, em relação direta com os outros livros da Bíblia. Só assim a literatura baseada em tipos pode ser compreendida. Joseph Atwell. Galera, tipos ou tipologia é a maneira exegética que um texto se compara em relação a outro. A tipologia é algo relacionado à fé cristã e à conexão entre os eventos e personagens do Novo Testamento com o Antigo. Nos evangelhos, principalmente de Lucas e de Mateus, a gente vê exemplos como: ouvistes o que foi dito aos antigos? Ou lestes o que foi escrito por Moisés e pelos profetas? Ou ainda, para que se cumpra o que está escrito? Enfim, galera, tipologias são meios teológicos utilizados para se manter a fé dos cristãos nas tradições mais antigas da religião. Não importa se os paralelos são precisos ou não. O mais importante é manter firme a fé, claro, né, das pessoas que estão lá dentro, de forma bem alienada, né, galera? Esse é o intuito. Então, galera, qual é o intuito disso? Né? Quando, por exemplo, a gente lê conforme o que foi escrito, conforme foi falado, conforme foi dito, né? A gente tem até nas cartas do próprio o autor, né, das cartas do apóstolo Paulo, vão ter algumas menções. Eu vou ver se eu consigo colocar aí. Vou deixar para vocês aí algumas menções, né, do qual vai relatar conforme foi dito, conforme falou o profeta Y, conforme falou o profeta X. Não é mencionado, alguns não é mencionado o nome dos profetas, tá? Mas outros, eles colocam lá, conforme foi falado pelo profeta Isaías, né? Principalmente Isaías então, meu mano. Putz grilo, cara. Isaías então é um dos mais mencionados dentro dessa tipologia, cara, né? É um dos mais mencionados. E eu vou colocar para vocês aí, essas passagens que vai fazer a menção, tá? Conforme foi dito o profeta, né, Isaías, conforme falou, conforme está escrito, conforme foi mencionado pelo profeta. São esses exemplos. Então vamos lá, rapaziada, vamos continuar. Rapaziada, em O Messias de César, Atwell dá uma explicação sobre tipologia e ele diz o seguinte: a produção dos evangelhos exigia um profundo conhecimento da literatura judaica. Foi o que eu falei logo no início, né? Os evangelhos não iriam simplesmente substituir a literatura da antiga religião, mas seriam escritos de forma a demonstrar que o cristianismo era o cumprimento das profecias ou o judaísmo, e, portanto, tinha crescido diretamente a partir dele. Para alcançar esses efeitos, os intelectuais flavianos lançaram mão de uma técnica utilizada em toda a literatura tipologia judaica. Em seu sentido mais básico, a tipologia é simplesmente o uso de eventos anteriores para fornecer forma e contexto para os subsequentes. Se alguém se isenta para uma pintura, por exemplo, ele ou ela é um tipo da pintura, aquilo em que foi baseado. A tipologia é usada em toda a literatura judaica como uma forma de transferir informações e significado de uma história para outra, galera, né? E eles fizeram isso de forma proposital, claro, rapaziada, para poder dar veracidade, dar autenticidade, né, do Novo Testamento, como se realmente fosse cumprido, né? Não, caramba, não, o Novo Testamento está aqui, o Novo Testamento realmente foi cumprido, foi falado, foi mencionado, né, pelos profetas, né? Tanto que a gente vê ali, né, uma articulação bem precisa, bem... A gente pega diversas passagens, tem até um texto que está rolando aí na internet, não me lembro, né? Mas o texto diz lá, onde o autor desse texto, bem grande, ele colocou lá 300 profecias que se cumpriram em Jesus Cristo, cara. E da onde que o autor desse texto conseguiu tirar essas 300 supostas
profecias que se cumpriram ali em Jesus Cristo no Novo Testamento. É basicamente uma piada. Galera, ambas as histórias sobre a jornada de um José do Egito são imediatamente seguidas pela descrição de um massacre de inocentes. As histórias sobre o massacre de inocentes não são exatamente paralelas. Jesus não é, por exemplo, salvo por ser colocado em um barco no Rio Jordão e depois por ser adotado pela filha de Herodes. Nada disso, galera. A tipologia usada na literatura judaica não requer citações ou descrições textuais. Em vez disso, o autor obtém apenas informações suficientes do evento que está sendo usado como tipo para permitir que o leitor reconheça que o evento anterior está relacionado ao que está sendo descrito. Nesse caso, cada massacre da história dos inocentes mostra crianças sendo massacrados por um tirano medroso, mas o futuro salvador de Israel sendo salvo. Os autores do Novo Testamento continuam espalhando o êxodo, fazendo um anjo dizer a José, por exemplo, eles estão mortos, que buscaram a vida da criança. Mateus 2:20. Esta afirmação é um paralelo claro à afirmação feita a Moisés, o primeiro salvador de Israel, em Êxodo capítulo 12. Todos os homens estão mortos que buscaram a tua vida. Joseph Atwell. Os paralelos continuam com Jesus recebendo um batismo, Mateus 3,13, que reflete o batismo dos israelitas descritos em Êxodo 14. Em seguida, Jesus passa 40 dias no deserto, paralelo aos 40 anos que os israelitas passam no deserto também. Ambas as estadias no deserto envolvem 3 conjuntos de tentações no Êxodo. É Deus quem é tentado. Nos evangelhos, é Jesus, o Filho de Deus. No Êxodo, são os israelitas que tentam a Deus. Eles primeiro o tentam pedindo pão, quando aprendem que o homem não viverá só de pão, Êxodo 16. A segunda vez é em Massá, onde é dito que eles não tentam o Senhor, Êxodo 17. Na terceira ocasião, quando fazem o bezerro de ouro, no Monte Sinai, Êxodo 32. Aprendem a temer ao Senhor teu Deus e servi-lo somente. As 3 tentações de Jesus são do diabo e são um espelho das tentações de Deus pelos israelitas, como mostram as suas respostas. Para a sua primeira tentação, Mateus capítulo 4:4, ele responde o seguinte: o homem não viverá somente de pão. Para o segundo, Mateus 4:7, ele responde o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. E para o terceiro, Mateus capítulo 4:10, ele responde: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Embora os paralelos entre Jesus e Moisés sejam tipológicos e não verbais, galera, a sequência na qual esses eventos ocorrem certamente não é um acidente, mas a prova de que Moisés, o primeiro salvador de Israel, é usado como um tipo de Jesus, o segundo salvador de Israel, Joseph Atwell. É isso aí, galera. E a gente vê aí, ó, o mesmo exemplo. O mesmo exemplo, uma tipologia clara, né? Uma tipologia ali óbvia, para dizer que isso realmente foi, não, peraí, Jesus ele cumpriu. Foi o cumprimento. Olha só, cara, são as mesmas coisas, né? É a sombra do Antigo Testamento, é a sombra da Taná, é a sombra da Torá. Quantas vezes, galera, eu fiz isso, quantas vezes para poder sustentar a escatologia preterista completa, dar veracidade ao Novo Testamento, né? Porque o preterismo completo sem a figura de Jesus, sem o personagem mítico, né, de Jesus Cristo, não tem base para preterismo, não existe base, né, para o preterismo completo. Então eu vou defender o quê? Diz aí. Eu vou fazer o quê? O que eu tenho que fazer é espiritualizar. Espiritualizar como? De que forma? Trazendo essas tipologias, trazendo em forma de sombra, ou seja, o Novo Testamento é a sombra do Antigo e o cumprimento dos profetas. E quando você entra dentro de uma forma profunda, que você analisa texto por texto, você já chega à conclusão, galera,
de que todos os textos, todos esses apontamentos que foram colocados ali de forma proposital, para tentar dar veracidade ao Novo Testamento, não passa de um isolamento, cara. Porque quando você lê lá no Antigo Testamento, na Taná e na Torá, os contextos, a história, você vê que é sem pé, sem cabeça. Que não faz sentido nenhum quando você lê o contexto. Não faz sentido nenhum. E sem contar as etimologias dessas palavras. A gente tem um exemplo, de Isaías capítulo 7, onde no Novo Testamento ali vai dizer que aquela mulher era virgem, é colocada a palavra virgem, e quando você vai na etimologia da palavra lá no hebraico, está lá jovem. Jovem. A mulher era jovem. E aí, como que fica essa situação? Vamos lá, galera. Vou colocar para vocês aqui o exemplo, tá? Que foi mencionado aqui pelo Atchell. Olha só. Exemplos da tipologia sendo mencionada, né? Tirado ali do Antigo Testamento e colocado no Novo Testamento. Olha ali, ó. Gênesis 45. José leva o velho Israel ao Egito. Isso está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 13. José traz novo Israel ao Egito. Êxodo 1. Faraó massacra meninos. Mateus 2,16. Herodes massacra os meninos. Êxodo 4. Todos os homens estão mortos. Mateus capítulo 2,20. Eles estão mortos. Êxodo 12. Do Egito a Israel. Mateus 2,21. Do Egito para Israel. Êxodo 14. Passagem pela água. Batismo. Mateus capítulo 3, 13. Batismo. Êxodo capítulo 16. Tentado pelo pão. Mateus capítulo 4, 4. Tentado por pão. Êxodo capítulo 17. Não tente a Deus. Mateus capítulo 4, 7. Não tente Deus. Êxodo capítulo 32, adore apenas a Deus. Mateus capítulo 4, 10, adore apenas a Deus, galera. E aí, como que fica essa situação? Diz pra mim. É mais ou menos isso aí. Rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui no canal Além da Religião, galera. E hoje vocês podem entender, né? O que significa aí a tipologia, o que é tipologia e como que elas foram conectadas, né? Tirados ali, né, claro, do Antigo Testamento e apontadas para o Novo Testamento, tudo isso de uma forma proposital a deixar a entender, galera, que supostamente teria se cumprido, tá? Pelos profetas, todos esses eventos, né? E é isso aí, rapaziada. E teve um objetivo, um propósito para isso, né? Para articular tudo que nós temos aqui hoje. Toda essa religiosidade, toda essa figura mística, né? De Jesus Cristo, como se ele realmente tivesse existido, como se o personagem Paulo tivesse existido, como se os profetas realmente tivessem mencionado eles ou falado a respeito deles. E sabemos, né, galera, quem está aí, quem analisa de uma forma profunda e cai dentro dos estudos, né, e vê ali as etimologias das palavras no hebraico, no grego, e procura sempre respeitar ali, né, para quem foi escrito quando, a época, né, os textos que estão lá na Torá e na Taná. E chega à conclusão de que é sem pé, sem cabeça, galera. De que não passa de um isolamento, né, exorbitante ali no Novo Testamento. Que tudo é sem pé, sem cabeça e não tem nenhuma veracidade, galera. Nenhuma autenticidade esses cumprimentos. Supostos cumprimentos, né? Então é isso aí, rapaziada. Um grande abraço a todos vocês. Esse foi mais um vídeo no canal Além da Religião. Fui! Canal Além da Religião. Conectando a razão, a lógica